Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulinho Informática e hoje com uma informação muito bacana para você. A gente vai fazer uma análise aqui do edital dos Correios, agora 2024, análise especificamente da disciplina de Informática. Se você vai fazer esse concurso, pretende fazer esse concurso dos Correios agora e quer se sair bem, quer ter um aproveitamento bom na área de informática, na disciplina de informática, então acompanhe aqui que nós iremos fazer a análise e posteriormente eu vou deixar as novidades aqui em relação a aulas que nós iremos disponibilizar gratuitamente, tá bom? Então, para quem não me conhece, está aqui um pouco do meu histórico aqui, tá bom? Vou mostrar logo em seguida, mas aqui tem um pouco das minhas redes sociais, está aí na tela para vocês. É paulinho.informática, meu Instagram, vocês podem acompanhar lá, tá bom? E aqui o nosso canal, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, faz esse favor aí de se inscrever no nosso canal. É bem fácil, é só clicar no botão inscrever. Ative as notificações para que você aí do outro lado receba nossos vídeos em primeira mão, tá bom? Pretendemos colocar sim aulas aqui gratuitas, resoluções de questões da banca específica aqui dos Correios, para que você tenha a possibilidade de lograr êxito lá na prova dos Correios que você vai fazer, tá bom? Eu pretendia fazer essa prova, mas infelizmente coincidiu com a mesma data de outra prova que irei fazer. No mesmo dia tem outro concurso. Então, como eu já tinha feito minha inscrição para outro concurso, não irei fazer, mas as aulas serão colocadas aqui. O máximo que eu puder, irei colocar aqui no nosso perfil de forma gratuita para que você acesse aqui, assista, resolva questões e ganhe experiência, tá bom? Agora vamos aqui para fazer uma análise aqui propriamente do edital, né? Propriamente aqui do edital dos Correios, agora 2024. Análise de informática, tá bom? A gente não vai fazer análise do edital inteiro, do conteúdo programado inteiro, apenas de informática, tá bom? Então vamos lá. Ó, para quem não me conhece, tá bom? Tem um pouco aqui da minha experiência acadêmica, né? E também da minha experiência profissional. Quem já conhece aqui o nosso perfil já sabe muito, já acompanhou as aulas, sabe como funciona, a metodologia. A nossa ideia aqui é realmente passar a informática de uma forma simples e objetiva. A gente não vai aqui ter aulas, vocês não vão ter aulas aqui de informática para se formar em TI, até porque não faz sentido aqui, né? Mas se você quer se formar em TI, você vai para outro lugar, para uma faculdade. É claro que aqui eu vou focar no que é importante para que você consiga chegar na prova e gabaritar ou acertar o máximo de questões possíveis de informática, tá bom? É importante que você foque, porque é uma disciplina que com certeza coloca muitos concorrentes lá no rabo da gata, como a gente chama, né? Coloca lá no final da fila. Por quê? Porque requer um pouco mais de atenção. As pessoas às vezes não dão atenção devida à informática. Informática realmente não é tão simples. Então é preciso ter uma dedicação, assim como nas outras disciplinas também, né? Mas com certeza, se você acompanhar as aulas que estão aqui, as aulas que já foram colocadas aqui no nosso canal, tenho certeza que você vai ter uma boa prova de informática. Você vai conseguir gabaritar, se não gabaritar, mas pelo menos acertar o máximo de questões. E aí depois vocês vêm aqui no meu perfil no Instagram, vai lá e comenta e diz o que aconteceu. Me manda um direct lá também no meu WhatsApp, tá bom? Eu irei responder. Eu mesmo irei responder, tá bom? Então vamos lá para o que interessa. Olha só. Na prova de informática, né, no conteúdo programático de informática para os Correios, nós temos um detalhe interessante, que a parte geral de informática, elas são iguais para nível médio e para nível superior. Aí tem uma pequena diferença no nível superior, que no nível superior tem a parte específica. E aí a parte específica de informática é para analista de redes e tal. Aí realmente você tem que focar, se você vai fazer essa prova. Se eu não tivesse já escrito para outra prova, que é nesse mesmo dia, eu iria fazer para analista na parte de infraestrutura, que é a minha área de formação. E aí eu tinha que estudar esse conteúdo, né, revisar esse conteúdo, porque eu já tenho uma certa habilidade com esse conteúdo aqui de informática, e ia revisar também ou assistir aulas que talvez eu não tenha tanta habilidade na parte específica, né? Então, se você vai fazer a parte específica, lembre-se que é importante saber essa parte básica. Então, não faz sentido você estudar, por exemplo, a lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e não saber o que é um hardware e o que é um software.
vai estudar lá, sei lá, noções de Python, de Java, noções de linguagem de programação, de lógica de programação, e não saber, por exemplo, o que é um sistema operacional, o que é um software, um software. Então é preciso que você tenha essa base bem fundamentada para isso aqui especificamente para quem vai fazer para a área específica, né, de TI, porque lá tem a parte específica que você tem que estudar com certeza, né? Vai estudar banco de dados, por exemplo, e não sabe, por exemplo, o que é um navegador, como funcionam os navegadores, quais são os principais navegadores, então não faz nenhum sentido. Então, para ambos os casos, essa parte aqui, essa aqui é uma base, mas na verdade é uma base que assim vai ser bem fundamentada. Então, se você acompanhar as aulas e fazer suas anotações, resolver questões, revisar o conteúdo, eu tenho certeza que vai dar certo para você, tá bom? Já deu certo para várias pessoas. Assim como você, eu também sou concurseiro, também estou em busca de uma aprovação. Na verdade, já foi aprovado há muito tempo atrás, alguns anos atrás, em concursos temporários, mas aí o foco agora é a área federal, né? A parte federal. Mas aí, enquanto não chega a esses concursos que a gente está esperando, estudando aqui aos poucos, a gente vai tentando outros concursos justamente para poder ganhar mais experiência em outras áreas, tá bom? Vamos focar aqui. Olha só, vou pegar a canetinha aqui. Aqui é a parte de informática, tá bom? Para você que chegou aqui, nós vamos fazer uma análise um pouco minuciosa aqui da parte de informática. Então, o que eu achei interessante, né? Eu peguei lá o edital, fiz uma leitura do edital, obviamente, é muito importante, acontece muito. Vou colocar aqui até uma observação aqui, ó. Observação aqui. Gente, não faz sentido você fazer uma prova e fazer uma prova de concurso público, que sei lá, quer estudar, quer ser um analista judiciário, analista dos Correios, quer trabalhar no Tribunal de Justiça, não sei, quer trabalhar num concurso específico, numa área específica, e você não fazer a leitura de forma minuciosa do edital. Eu já pequei muito em algumas outras, logo no início, quando eu estava ali entrando na área de concurso público, eu só ia nos pontos principais e pronto. E às vezes nem ia. Às vezes ficava acompanhando lá no Instagram, em qualquer outro lugar, o que os professores colocavam e não fazia a leitura do edital. Então, fazer a leitura do edital, desculpa, é muito importante mesmo, porque você vai saber de todos os detalhes, das datas, dos valores, prazo de inscrição, prazo para pagamento, se tem TAF, quais são os exercícios, quando é que eu começo a me preparar. Então, é muito importante que você faça uma leitura. O edital é o primeiro documento que você tem que ter ali propriedade, tá bom? Então, se você não tem propriedade no edital, então volta lá no edital dos Correios, faz a leitura com calma, tira aí um tempinho, faz a leitura, faz as anotações, marca, faz o que for preciso, tá bom? E aí, ó, aí eu dividi aqui, fazendo a leitura do edital, eu dividi aqui em alguns blocos, porque, por exemplo, ó, no primeiro bloco, no conteúdo aqui, na sequência, nesse bloco 1 aqui eu coloquei, né, eu dividi aqui com o bloco 1, nós temos aqui, por exemplo, ó, internet, aplicativos, ferramentas de buscas e navegadores. São conteúdos que estão aqui, de certa forma, bem interconectados. Eles estão ali, eles têm uma interconexão. Então, é muito importante. É muito importante que você pegue essa parte do edital aqui, por exemplo, como foi feita a divisão aqui, ó, internet, deixa eu explicar aqui, ó, internet, aplicativos, ferramentas de buscas que está bem relacionada aqui à internet e navegadores. Então, se você quer aprender esses conteúdos, acompanhe aqui, se inscreve no canal que a gente vai colocar. Apesar de que a gente já tem aula sobre navegadores, que a gente já tem aula sobre ferramentas, sobre internet e tantos outros conteúdos aqui, mas a gente vai fazer questão de focar especificamente no conteúdo para o concurso dos Correios e resolvendo questões da banca específica para os Correios, que vai aí fazer o certame, né? Que vai elaborar a prova e vai executar, tá bom? Então, ó, esse primeiro bloco aqui é um bloco muito interessante, porque, por exemplo, aqui em navegadores, só para você ter uma ideia, navegadores, a gente tem vários navegadores. A gente tem o Google Chrome, que é muito usado, o Mozilla Firefox, a gente tem o navegador proprietário da Microsoft, o Microsoft Edge, a gente tem o Opera, e tem vários outros navegadores. Mas os principais a gente vai abordar sim, as principais funções, os atalhos que são usados, por exemplo, como é que eu faço para
buscar qual atalho que eu uso para entrar no histórico do Google, usar uma guia anônima. Então, a gente vai trabalhar de forma minuciosa cada navegador desse. É muito importante que você entenda um pouco como é que funciona, pelo menos tenha uma base de navegadores. Como é que funcionam as ferramentas de busca? É simplesmente eu digito lá no Google e, como mágica, tudo acontece. Até que, para um usuário comum que não tem conhecimento mais aprofundado, acha que é assim e até parece que é assim, né? Mas a gente sabe que por trás tem toda uma lógica ali envolvida, alguns softwares, algumas aplicações, é, alguns robôs que estão trabalhando ali para fazer essa busca de uma forma bem equilibrada e dentro do que a gente espera, né? A gente digita lá, sei lá, jogo de futebol hoje, e a gente tem que aparecer algo. E como é que isso aparece, né? A gente vai estudar isso com calma, né? Internet, o que é internet, como funciona, como surgiu, qual a diferença, por exemplo, de internet, intranet, extranet, é importante saber, tá bom? Não ficar preso apenas no que é internet, né? E aqui no bloco 2 eu dividi aqui que no edital lá dos Correios pede sistema operacional. Algo que é interessante aqui, que eu achei interessante, que algumas bancas vêm trazendo assim de forma genérica. Isso, de certa forma, é um problema, porque quando a banca não especifica qual sistema operacional ou quais sistemas operacionais, aí abre um leque muito gigante, porque aqui está o sistema operacional. Qual sistema operacional? Não disse, não ficou explícito aqui. Então, meu querido concurseiro, você vai ter que estudar os principais sistemas operacionais. Então, como nós temos, assim, de certa forma, um tempo curto até a prova, então a gente vai ter que acelerar muito. Então, focar no que é mais óbvio de cair em prova, analisar as últimas provas, o que é que ele cobra muito e estudar. Por exemplo, aqui a gente vai ter que estudar, sem dúvida, aqui as principais funções do sistema operacional Windows 7. A gente vai pular aqui agora para o Windows 10. E a gente chega na última versão que estamos usando agora, que é o Windows 11, né? Aqui, tá bom? Windows 7, Windows 10, Windows 11. Beleza. Aqui já tem muito conteúdo para estudar, mas ainda tem sistema operacional, a gente pode usar aqui também o Android. Android é um sistema operacional. A gente pode usar sem dúvida nenhuma que, como não está explícito aqui, ele subentende que você tem que conhecer o básico de, por exemplo, do Linux. Inclusive, eu estou preparando uma aula muito bacana sobre Linux. Eu estou quase finalizando para colocar aqui no canal, vou fazer a gravação e colocar uma aula de Linux. Passo a passo, os conceitos iniciais, principais comandos, como funciona. E aí vocês vão ver que é muito bacana. O Linux é um sistema operacional gratuito, né? E é muito legal de usar, muito legal. A gente já usou muito. Atualmente eu uso o Windows, né? O Windows na versão 11, profissional, mas devido ao meu trabalho, a necessidade que o meu trabalho tem, as ferramentas que eu uso lá no trabalho. Mas o Linux é uma ferramenta, um sistema operacional incrível, tá bom? Então nós temos aqui a parte do sistema operacional que tem vários, pode ser o Windows, Linux, Android, o Mac ou o sistema iOS, tem essas versões também que a gente pode estudar aqui, mas vamos focar aqui no Windows e Linux e alguns conceitos talvez de Android, né? E software. Aqui tem a parte de software. Então não faz sentido você chegar lá, como eu já falei no início, estudar, por exemplo, a engenharia de software e não saber o que é um software, a parte básica. A diferença, por exemplo, entre um software e um hardware. Não sei se você sabe do outro lado, mas se você não sabe, você vai aprender aqui comigo. Temos aula aqui no nosso canal, tem uma playlist aqui que foi feita para Guarda Municipal de Santa Rita, aqui na Paraíba, e Prefeitura Municipal de Alhandra. A gente bateu todo o edital. Acho que 90% ou 95% do edital a gente deixou aulas disponíveis aqui gratuito no nosso canal, tá bom? Você pode assistir. Mas de qualquer forma, a gente vai refazer essas aulas, melhorar o conteúdo focado no edital dos Correios, na banca que vai executar o concurso dos Correios, tá bom? Então nós temos aqui bloco 1, vimos aqui o bloco 2, tá bom? É muito importante ver essa parte sistema operacional, o 7, o 10 e o 11, infelizmente. A gente poderia até chutar, dizer, poxa, vamos estudar só o 11. Mas aí de repente cai o Windows 10, questões do Windows 10 ou questões do Windows 7. Então a gente, infelizmente ou felizmente, a gente precisa estudar essas três versões, tá bom? No bloco 5, nós temos aqui correio eletrônico, tá bom? A gente precisa estudar os principais conceitos e ferramentas de correio eletrônico, os clientes de e-mail,
os e-mails, um webmail, o que é um webmail, qual a diferença de um webmail para um cliente de e-mail local que está aí instalado na sua máquina, tá bom? A gente vai precisar estudar eles. No bloco 5 aqui, aí tem especificamente falando sobre a parte, de certa forma, de segurança. A parte de segurança aqui, a gente poderia colocar aqui a parte de segurança. Nós temos aqui programas de antivírus, tá bom? E firewall. Programas de antivírus e firewall. E nós vamos estudar o que, às vezes, acontece muitas pessoas confundirem muito o que é um software de antivírus e um firewall. Até se parece um pouco em alguns determinados momentos, mas eles são bem diferentes. As funções de cada um são um pouco diferentes uma da outra. Então, a gente vai estudar quais são os programas de antivírus mais usados, como eles funcionam, iremos resolver questões e iremos trabalhar também o que é um firewall e como ele funciona, né? Quais são, o firewall é um software, é um hardware, pode ser ambos, software e hardware, nós vamos estudar aqui, tá bom? E por último, o penúltimo aqui, nós temos aqui o bloco 5. Eu dividi aqui o bloco 5 com os editores. Aqui também entra uma observação muito importante. Aqui, vou colocar aqui até um símbolo aqui de atenção aqui, ó. Atenção aqui. Por quê? Nós temos editores de apresentação, editores de planilhas, editores de texto. Beleza. Aqui no conteúdo 10, ele pede pacote Microsoft Office. Ok. Aqui nós sabemos que temos que estudar o Word, Excel, PowerPoint. Esses três principais editores de texto nós temos que estudar da Microsoft. Só que esses três de cima aqui não ficou explícito quais são esses editores. Então, nós podemos entender aqui pela experiência que podem ser os sistemas editores de texto da LibreOffice, que é a versão gratuita, é um concorrente aí, de certa forma, da Microsoft, né? A Microsoft tem a versão paga desse software. Nós temos a família do LibreOffice, que são versões gratuitas. Mas também poderemos estudar aqui um pouco os editores, por exemplo, aqui, ó. Opa, da Google, esse aqui é um L, tá bom? Da Google, tá bom? Google Docs, Google Planilhas e Google Apresentações. Podemos também ver, tá bom? Mas eu acho que vai ser mais simples a gente estudar aqui os editores da Microsoft, fazer um apanhado geral, né? E também sobre os editores aqui do LibreOffice, tá bom? O Calc, o Write e o Impress, tá bom? Nós iremos trabalhar com essas duas famílias de editores. E por último aqui nós temos um assunto talvez um pouco mais tranquilo aqui, que são extensões de arquivos e também aqui atalhos, teclas de atalhos. Por exemplo, você está usando lá o seu Windows Explorer, né, o gerenciador de pastas do Windows, e aí você quer copiar uma pasta, sei lá, está em documentos, você quer copiar para a área de trabalho. Então, qual atalho que eu uso para facilitar esse processo? Então, eu posso clicar na pasta, dar um Ctrl C, por exemplo, para copiar, ou se eu quero recortar, eu posso dar um Ctrl X, vou lá na área de trabalho e dou um Ctrl V e faz a colagem daquela pasta ou daquele arquivo, né? Os editores de texto também tem inúmeros atalhos que a gente vai estudar. Ctrl P para fazer impressão, aí a gente pode colocar um negrito, pode centralizar, pode justificar, pode abrir um novo documento em branco. Gente, é muito atalho, são muitos atalhos que a gente pode usar. Claro que a gente vai estudar os principais, né? Com base nos principais, vocês vão ter, quem sabe, aí uma noção de qual questão ali, de qual alternativa resolver. Vocês vão ver que a minha metodologia é uma metodologia muito simples, muito tranquila. A gente vai ver conteúdo teórico de forma simples, de forma objetiva, explicando os conceitos que, porventura, talvez você não conheça. E, de repente, aí você do outro lado não é da área de TI, a maioria não são da área de TI. Eu entendo que tem conceitos que são difíceis de entender, até para quem é da área de TI. E imagine você que talvez não seja. Então, a gente vai tentar detalhar todos esses pontos e a gente vai para as questões, resolvendo questões e dando mais conteúdo, dando mais experiência ali àquela questão, explicando item por item, ponto por ponto, respondendo, e tenho certeza que você vai ganhar uma experiência incrível na parte de informática, tá bom? Então, eu conto com vocês, tá bom? Peço que vocês se inscrevam aqui no canal se você viu esse vídeo aqui, porque em breve
Em breve nós já teremos, quem sabe, a primeira aula já colocada aqui essa semana. Quem sabe aí 2 aulas por semana. A gente vai tentar, quem sabe, fazer live, né, aqui no YouTube. A gente fazia para o concurso, a gente já fez, na verdade, para o concurso de Alhandra e Guarda Municipal. Era muito bacana, o pessoal participava, interagia. E essas aulas ficaram aqui gravadas, tá bom? Vocês podem ir lá no Instagram também me acompanhar, porque eu posso colocar avisos lá que são importantes para você acompanhar o horário de live, dicas de informática. E aí é importante que você esteja lá conectado também nas nossas redes sociais. E claro, aqui o nosso canal no YouTube, né? Então se inscreve, é gratuito. Esse material aqui é gratuito. Em breve, aí no futuro, a gente está trabalhando aí para montar um curso específico de informática, um preço bem bacana também, acessível para todo mundo, porque eu entendo que eu sou de família humilde e eu sei que às vezes é difícil para você que está do outro lado comprar um concurso desses tops, né? Inclusive tem vários concursos que apesar de estarem com preço muito bacana, muito barato de certa forma, mas ainda tem pessoas que não conseguem. E a proposta é colocar aqui um curso de informática específico, que seja acessível para você do outro lado, tá bom? Então, em breve vão ter novidades. E essas novidades vão ser colocadas aqui, com certeza, e também lá no meu Instagram. Então, acompanhe, eu agradeço e se inscreve. Não deixa de se inscrever, porque você se inscrevendo aqui, você vai receber em primeira mão aqui os nossos conteúdos aqui de informática, tá bom? Agradeço a atenção, carinho, que Deus te abençoe e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.